Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar da descentralização do Bitcoin. É realmente uma questão de tudo ou nada? E comigo, o resiliente, o incansável Felipe, investidor descentralizado. Como você está, Felipe? Tô bem, eu tô levantando de muitas porradas, mas sigo nessa labuta. Para quem não ouviu o episódio passado, de terça-feira, vai ver que ele falou uma das frases mais Bitcoin only que eu já ouvi alguém falar, uma sintetização. Então, se não viu, terminem de ver esse e vão lá conferir. Mas esse episódio de hoje ele é uma sugestão mais do Felipe, que é um tema que ele gosta bastante, que é a gente falar um pouquinho de um conceito que incomoda, né? É aquelas coisas que a gente vai estudando, a gente vai ouvindo certas coisas de certas pessoas que têm certas autoridades. Eu não vejo problema nenhum em ter autoridade na comunidade, a pessoa trabalha, divulga conhecimento para isso, mas acabam escapando coisas e a gente vai lá e começa a fazer apontamentos, que a principal pergunta é, né, centralização, ela é ou é um espectro, né, Felipe? Cara, com certeza, a gente vê isso, né? E eu vi isso há alguns tempos atrás. As pessoas, elas tratam descentralização como uma dúvida, né? Tem muita gente que não sabe. Mas a gente vai explicar aqui, obviamente, né, a gente vai discorrer sobre o assunto, que a descentralização ela é um espectro. Descentralização não é uma coisa pontual. Mas a gente vê algumas pessoas, né, tipo, pessoas mais conhecidas no meio de cripto, falando que a descentralização ela é pontual, né? Elas tratam a descentralização como ou é descentralizado ou não é. E aqui a gente vai trazer inúmeros argumentos para mostrar que não é isso. A descentralização ela é gradual, ela é um espectro, sim, ela vai devagar, ela pode um dia estar maior, um dia estar menor. E assim, isso é bom que combate às vezes essa ginástica argumentativa que esse pessoal fala só para enquadrar as coisas em meio ao Bitcoin. Mas enfim, eu não quero criticar o pessoal bitcoinheiro ou bitcoiner, não sei o nome certo, mas é isso aí. Eu vou usar os dois, é melhor. Porque, É assim, bitcoinheiro barra bitcoiner, né? Que aí você é, não. porque, assim, ou não ofende, ou ofende todo mundo. Então, Eu não sei, então eu acho que eu ofendo, só de eu falar, eu ofendo, entendeu? Então, assim, é, eu tô errado. uma das coisas importantes, né, que eu acho desse ponto, é começar conceitualizando. O que é descentralização? A descentralização ele é um sistema administrativo que transfere certos poderes e competências, tipicamente concentrado em um núcleo central, para entidades menores, periféricas ou locais. Então, de uma outra forma de dizer, descentralização é delegação de autoridades para instâncias menores e locais. Se você estiver já pensando no Bitcoin, você consegue claramente entender isso. Não existe um banco central, não existe autoridade central, não existe alguém que represente o Bitcoin como, né, um criador, né? O criador é um pseudônimo, pode ter sido uma pessoa que já morreu, pode ter sido um conjunto de pessoas, né? Então, esse é um propósito descentralizado. Mas, por exemplo, não podemos deixar de pensar que em alguns momentos pontuais, certas coisas do Bitcoin foram mais centralizadas. Por exemplo, a partir do momento que Satoshi rodou o bloco Gênese e começou e disse está valendo,
haviam muito poucas pessoas que rodavam Node e mineravam. Isso significa que, naquele momento, havia uma centralização da mineração de Bitcoin, uma centralização das transações, porque eram poucas pessoas que faziam, e o chamado efeito de rede foi fazendo isso se dispersar. Quer um exemplo de que isso acontece até hoje? Olhando os últimos 10 mil blocos de Bitcoin, 10 mil blocos, há um tempinho atrás, eu achei 10 situações onde a mesma pool de mineração minerou seguidamente 6 blocos ou mais de Bitcoin. Levando em consideração que o ataque de 51% é justamente você validar uma transação e ser você mesmo a continuar validando essa transação acima de 6 blocos, que é o que fala de confirmação, a gente teve esse risco potencial acontecendo. É lógico que ele é baixo, isso é 0,1%, mas é um momento onde houve uma centralização da produção de blocos, da validação de blocos. Então, é pensar que mesmo em um sistema, eu diria como o Bitcoin, que é seguramente descentralizado, há uma segurança nessa descentralização, ele não existe, ele não quer dizer que não existam momentos pontuais onde ele foi mais centralizado ou onde ele, hoje, é pontualmente centralizado em uma questão específica. Logo isso passa, logo isso muda, mas em uma média, por uma hora, ele foi centralizado no caso dessas pools que mineraram. Né? Não sei exatamente o prazo de cada uma, mas mantendo a média de 10 por bloco, foram uma hora de centralização aí, né, de mineração. Então, é importante ter esses conceitos e entender que não necessariamente um momento, um lugarzinho onde ele foi centralizado, quer dizer que invalida todo o protocolo. Né? Hugo, vai ter gente na porta da sua casa protestando, viu? Como que você ousa falar que o Bitcoin, no surgimento dele, era centralizado? Meu Deus do céu. Satoshi se revira no túmulo. Ou, você tá doido? Mas assim, vamos continuar. Cara, certíssimo isso que você falou. Eu acho que às vezes a pessoa que fala que centralização não é um espectro não consegue pensar essa questão, né? Voltando mesmo lá dessa situação que você falou, assim que você cria uma criptomoeda, né? No caso, o Satoshi fez o Bitcoin. Se eu, Felipe, fosse fazer uma moeda, eu ia chamar ela de cheat, né? E aí, ah, diga- digamos que eu fizesse a minha shitcoin, né? No caso, e aí eu comecei a minerar ela, né? E aí a primeira transação vai ser de mim, que minerou o bloco Gênese, para o Ralph Finney da shitcoin, que seria no caso o Hugo. E, cara, nesse momento a gente tem uma centralização em duas pessoas ou uma descentralização muito pequena em duas pessoas. Ponto final. Quando você começa a crescer essa rede, né, igual aconteceu com o Bitcoin, que mais pessoas foram usando, minerando, fazendo nodes, você tem uma descentralização que vai crescendo, que saiu de duas pessoas para 4, 5, 10, 20. E você concorda comigo que ele ficou mais descentralizado com 20 pessoas do que com duas? É meio básico, não é? É meio óbvio. Então, quando a gente, se você avalia dessa forma, você pode, né, concordar comigo que quando tinha 1.000 pessoas com nodes e minerando Bitcoin, ele era mais descentralizado do que quando tinha 20, ou muito mais que quando tinha dois. Então, assim, é muito, muito mais do que óbvio que é um espectro. E a gente entra nessas nuances também que o Hugo já trouxe, né, um pouco mais para frente, né, falando da situação, né,
do ataque de 51%, da PUC que minerou direto lá e tal, que assim já é um pouco mais específico, mas assim, entenda que o Bitcoin ele é o que a gente tem de mais descentralizado hoje no mundo, tá? Fato, irrefutável. Eu não sou contra essa ideia, mas isso não impede que a descentralização dele seja ainda assim um espectro de N variáveis hoje, né? Que podem mudar. Ele pode ser um pouco menos hoje do que ele já foi um dia, ou ele pode vir a ser mais do que ele é hoje. Isso, É, isso. Não é fixo no tempo, porque depende de adoção voluntária de um monte de gente. Puta, a gente devia escrever isso, botar em quadros na rua. exatamente, até porque assim, eu não ia falar isso agora, né? Mas já que você falou, eu vou falar. O que que acontece? Se você hoje bate o martelo de que descentralização ela não é um espectro, né? Ela é um ponto fixo. E não, tá, descentralização ela é um ponto fixo. Então hoje o Bitcoin ele é descentralizado. Se amanhã aparecer uma criptomoeda com as mesmas características do Bitcoin e mais nodes mineradores, ela então é mais descentralizada do que o Bitcoin? Ela é melhor do que o Bitcoin? Ela é descentralizada igual? Sendo que ela tem o dobro de hash rate, o dobro de nodes, o dobro de mineradores? Então, tipo assim, são algumas discussões que às vezes meio que mostram que tem uma incongruência no pensamento, sabe? E só isso seria o suficiente para aumentar o valor dela? Então, é uma competição por descentralização e não o valor subjetivo que as pessoas dão e o uso dela? Exatamente. Então, assim, eu nem ia entrar nessa discussão agora, mas é mais ou menos essa a ideia. Tipo assim, um pouco de análise crítica faz você já entender que, poxa, talvez esse lance seja realmente um espectro. Existe um pouco mais descentralizado e um pouco menos descentralizado. Eu acho que assim, a gente vai entrar, né? A gente vai falar, e eu quero falar isso também. Existem outros aspectos que levam em conta a descentralização. Não, eu não diria que é só nodes, mineradores e usuários. Não é só isso que faz a descentralização uma descentralização. Eu acho que tem outras nuances. Mas ainda assim, dentro de todas as nuances da descentralização, a gente tem que considerar que existem coisas que são mais descentralizadas, outras coisas que são menos descentralizadas, mais propensas à censura e, portanto, menos descentralizadas, e que tem outros fatores que vão acabar influenciando nisso que a gente não consegue, às vezes, imaginar. Mas, enfim, continuemos. É, só fazendo um pequeno parênteses, tem um projeto interessante que está, entre aspas, encabeçado pelo Júlio Soares, que chama Private Law Society. E se vocês entrarem lá, né, tem um grupo do Discord, eles falaram no Bitcoinheiros recentemente, ele está querendo criar uma forma de contrato que tenha uma forma de arbitragem parecida com a BISC. Então, é para resolução de conflitos e enforcement, ou seja, obrigar a parte que não está cumprindo o contrato a cumprir o contrato ou abrir mão de garantia, né, que é depositada antes. E, assim, o projeto poderia ir numa velocidade muito maior, mas ele não vai, por quê? Porque o Júlio, que é uma das pessoas que encabeça, não quer essa autoria, ele não quer ser dono disso. Então, ou seja, um processo descentralizado toma mais tempo para que essa adoção ou para que as coisas saiam do papel, porque precisa ter pessoas colaborando de maneira voluntária, né? É um pouquinho do que a gente falou do contraste do episódio passado sobre o socialismo laranja, mas é diferente de uma grande corporação, que é um sistema centralizado, como uma Google, como uma Apple da vida, onde as coisas são, né, os recursos e as coisas são alocadas de uma forma específica, centralizadas, decisões para criar produtos específicos
e isso ser lançado no mercado com um departamento de marketing, né, encabeçado por pessoas, como são um lançamento de muitas shitcoins por aí, né? É um forte departamento de marketing, um criador que mostra a cara, enfim, isso é um fator de fragilidade de um sistema descentralizado, ou seja, isso torna um sistema mais centralizado, né? Em contraste com essa diferença de uma descentralização, que não há uma autoridade central, então as questões para evoluir demoram muito mais tempo, uma alteração, uma função de código no Bitcoin depende de muito mais consenso, de muito mais burocracias, de propostas de alteração. Não que essa burocracia seja ruim, veja muito bem, né? Burocracia, em alguns momentos, ela é boa, para uma coisa ser aprovada pela comunidade, para todo mundo dizer, ó, isso aqui é bom, vamos implementar, é algo que demora muito mais tempo do que simplesmente um dono de um negócio vê um negócio e fala, pô, eu quero que faça assim e ponto final, né? Então, a velocidade de mudança ela é mais lenta. Isso pode ser um problema quando a gente está falando em acompanhar certas mudanças tecnológicas rápidas. Não é o caso do Bitcoin, né? Estou falando, por exemplo, se você quiser criar uma empresa descentralizada de celulares, você vai ter sérios problemas em relação a isso, né? Até porque você não vai ter voto, provavelmente para ser mais descentralizado você teria que ser anônimo, enfim, você tem uma série de problemas nesse sentido, mas é um pouco dessa questão da gente pensar, né, e levar esse bom senso que o Bitcoin possui esse espectro dinâmico, que é importante a gente ter muito claro, e que isso pode mudar ou pode ser atacado, ou seja, ser centralizado em uma frente em detrimento de outra em algum momento. Se eu pudesse distinguir, separar a descentralização, eu separaria ela em alguns tópicos, que seria os que são variáveis e os que são fixos. Existe alguns quesitos da descentralização que eu acho que são fixos, eu vou até falar aqui agora, né? E existem os que são variáveis. Os variáveis, por exemplo, eu já falei que seria a quantidade de nodes, mineradores, e usuários. Eu acho que isso seria uma questão variável. Mas existe um detalhe que eu estava pensando, isso lá que você estava falando, que existe um ponto que pode ser fixo no quesito de descentralização, né, que eu diria. É porque você estava falando de descentralização da empresa, de celular, e aí eu comecei a devagar, né? Mas a questão é o seguinte, falando sobre o Bitcoin, eu acho que existe uma parte fixa da descentralização, que seria, no caso, a existência do dono. Você estava falando também, né, do dono e tal. E não que seja impeditivo, né? Mas eu acho que você não ter dono, não ter um dono conhecido, né, não ter um dono público e tal, ajuda demais na descentralização. É um ponto favorável, né? É igual se você fosse fazer uma prova de títulos, né? E aí você tem aquele quesito, você ganha os pontinhos daquilo. É mais ou menos isso, né? Tem criador conhecido? Não, então ganha os pontinhos. É o caso do Bitcoin, é o caso do Monero apenas, acho que são as duas únicas, né? Porque eu não posso falar, tratar isso como uma verdade, mas, por exemplo, digamos que, tudo bem que eu sei que o Vitalik não seja o único dono do Ethereum, e na verdade ele nem tem mais tanta influência assim sobre blocos, né, e decisão da rede, mas o cara, querendo ou não, é a cara do Ethereum. Aí, porra, alguém mata ele, ou prende ele, ou qualquer coisa assim, crítica. Pô, será que isso não afeta o preço do ativo? Será que isso não sugere um pouco de centralização, talvez? É igual o Elon Musk tweetando sobre Dogecoin. Será que você não trata isso como um nível de centralização? Sabe, eu trataria. Eu acho que esse seria um aspecto meio que fixo no quesito de descentralização.
mas ainda assim, a gente vai falar de tantos outros, né, que eu acho que só isso não impede. Você tem algum ponto sobre essa coisa? Tenho, mas não, vai eu ser xingado de novo, meu Deus do céu. Faz Ah, parte, é o novo normal. você sabe que existe um easter egg de centralização no Bitcoin, né? Ai, ai, ai. Movimenta uma Ah, carteira de Satoshi, eu quero ver se não movimenta o preço. é verdade. Assim, claramente, foi aquela discussão que eu fiz lá e que o povo também balangou. Se você receber, né, um Bitcoin da carteira de Satoshi, você vende pelo preço que está de mercado ou não? É É, isso aí. não só isso, esse ponto, né? Mas assim, se movimentar. Se sair da carteira A para a carteira B, que seja dele mesmo. Ah, meu Deus, o Satoshi está vivo, o preço vai para Nossa, a mano. lua, entendeu? Ou não, assim, vai oscilar. Isso é um ponto de centralização. É um easter egg de centralização. Podem me É matar por por isso. isso, mas é. Por isso que eu falo que é muito bom nem saber quem que foi Satoshi, onde que tá, se morreu, se tá vivo, cara. A melhor coisa é esquecer que essa porra dessa pessoa existe ou pode existir e tocar do jeito que tá, porque isso aí que você falou, cara, faz todo sentido. Faz todo sentido isso aí, nossa senhora. E outra, né? O tanto que aquelas casas de análise lá de blockchain, nossa senhora, ele ia ficar em cima do tráfego todo, né? Porque se ele faz uma transação da carteira de Satoshi para uma outra carteira qualquer, aí ia cair chain analysis, essa galera toda aí, né, que fica lucrando em cima do fato do Bitcoin ser a blockchain aberta, ia começar a rastrear, moço. Ou até o Satoshizinho que essa carteira fizesse daí para frente, eles iam estar rastreando. Ah, É enfim, assim, IP que essa carteira transacionou, assim, teria que ter esse cuidado todo para não pegar uma análise, mas assim, se fosse uma carteira de IP, nego ia estar na casa do cara 2 horas depois. com certeza, tem como você fazer um puta trabalho isso. É, Mas meu momento youtuber, se você pretende ter mais privacidade com Bitcoin, por favor, dê uma olhada no método PAC, está nos links em todas as minhas redes sociais. É o meu curso que vai te ensinar a ter privacidade com Bitcoin e outras criptomoedas. Obrigado, foi meu momento youtuber. Deixa eu continuar aqui. Então, outro detalhe também, falando mais para o argumento de descentralização, né, ser um espectro ou não, eu acho que uma coisa que é um pouco fixo, não é tanto porque pode ser mudado, é o mecanismo de consenso da rede, né? A gente trata o Proof of Work como o melhor, porque eu realmente eu confio, eu concordo, eu acho a ideia ótima. Mas, por exemplo, uma coisa igual é o Proof of Stake, eu já não acho tão pró-centralização, né? E aí tem vários outros proofs, tem Proof of History, tem Proof of Sheet, tem Proof of a porra toda. Mas aí, tipo assim, eu acho que o Proof of Work é o que mais contribui para uma descentralização de fato, porque você é remunerado à medida que você contribui. Eu acho que é o ideal. Você pode participar à medida que você contribui. Porra, nada mais justo. E o Proof of Stake, por exemplo, você já perde isso, né? Porque o Proof of Stake você favorece o cara que tem mais dinheiro, né? Proof of Stake você precisa ter mais dinheiro, quem tem mais dinheiro tem mais poder de voto, né? Ah, e aí o bitcoinheiro ou o bitcoiner, mais uma vez eu não sei, que me ouve, você acha mesmo, pensa com você, tá? Pergunta retórica, bitcoinheiro, bitcoiner. Você acha mesmo que o proof of stake é ruim por conta dele favorecer quem tem mais dinheiro, etc? Só pensa com você, daqui a pouco a gente vai entrar em outro detalhe. Mas fala aí, Ah, eu vou dar vou fazer a do Bitcoin, né? Eu acredito sim, eu não sou fã, eu não vejo outra forma mais justa de alinhamentos de interesses egoístas do que a prova de trabalho.
né? Não, eu concordo. Ela não, né, o Proof of Stake ele permite a formação de cartéis, mesmo você acumulando, né? Por exemplo, no caso do Ethereum, várias pessoas pegaram e usaram isso, né? Como pegaram essas pequenas porções de Ethereum, colocaram em exchanges ou confiaram a terceiros para que ela fizesse isso e tivesse a remuneração. Mesmo assim, isso é um ponto muito grande de centralização. Você perde o poder descentralizado, né? Se você for olhar na mempool, ela tem o histórico dos últimos 1.000 blocos e o percentual, e esses 1.000 blocos, percentual de blocos minerados para cada pool de mineração bate muito bem. Então, assim, o percentual é muito próximo. Dá para dizer que se você é o básico de estatística, né? Se você tem um grande volume de dados, aquele percentual que um domina tende a se reproduzir ao longo do tempo. Então, se a pool tem 30% do hash rate, a longo prazo ela vai ter 30% dos blocos minerados. É basicamente isso que a curva de Gauss mostra, né, das probabilidades. Então, eu acredito isso ser muito mais justo e muito mais incentivador para a descentralização. Eu não vejo isso na prova de trabalho de stake. Eu concordo. E a gente entra no próximo quesito, que aí já é um pouco da parte variável, né, da descentralização, que seria a descentralização da mineração. E aí, alguns aspectos aqui dentro. Primeira coisa, a quantidade de mineradores pode aumentar ou diminuir, que impacta diretamente em aumentar ou diminuir a descentralização, ponto final. Uma coisa que a gente avalia na questão de descentralização, na verdade, assim, eu avalio, eu acho que isso mais do que o Hugo até, é o fato de que se o Proof of Stake é ruim, porque ele permite com que pessoas com mais dinheiro tenham mais influência sobre a rede, eu vejo com maus olhos a possibilidade da mineração do Bitcoin ser feita com ASICs, porque ela permite uma centralização por parte de quem tem mais dinheiro e mais recursos para fazer pools. Eu já tive algumas boas Eu refutações. Fala. dolorosamente concordo contigo, tá? Assim, é por isso que eu mostro meu trabalho tanto focado para tentar enfiar a ASIC dentro da casa das pessoas com uso alternativo. Isso é o ideal. É uma forma de tentar ir contra e levantar essa voz dessa descentralização, entendeu? Não Sim. é, mas eu concordo dolorosamente com você, você está coberto de razão nisso. É a mesma coisa, quem tem mais grana vai ter maior É, possibilidade de concentrar hash rate. exatamente. Isso, eu falo isso porque no Monero, o Monero ele é resistente a ASIC, né? O algoritmo dele, o Random X, ele não permite com que você use e você crie essas fazendas de mineração igual o pessoal faz para o Bitcoin, né? Então, assim, por isso que eu estou falando isso. Você permite no Bitcoin que haja uma centralização da mineração mais na pessoa que tem mais recurso para isso, né? E isso é um paralelo que eu faço com o Proof of Stake. Se você lá em cima respondeu que o Proof of Stake é ruim, então você tem que necessariamente responder que a mineração com ASIC é ruim. Caso contrário, você é um hipócrita ou um socialista laranja. Veja o nosso episódio que foi disponibilizado na última semana. É, Só um fala. detalhezinho, né? Assim, defendendo um pouco. O custo para fazer um ataque de 51% hoje no Monero, mesmo com processador, é bem menor, tá? E mais viável, Eu porque sei, eu sei. a gente tem mais processadores disponíveis no mercado. Só, Sim, só, só, só defendendo um pouquinho o Bitcoin nesse sentido, para a galera, entendeu? Eu não sou tão não, você está chiquinho assim. certo. Essa foi uma discussão. Eu acho que a gente até comentou isso no episódio sobre mineração, que era exatamente esse lance. Por exemplo, se o Bitcoin fosse igual ao Monero, resistente a ASIC, talvez o hash rate não ia ser tão alto. E aí entra nisso que você falou, entendeu? Não está errado mesmo, não.
E assim, não sei, né, se seria ou não, mas é realmente uma possibilidade que tá certa. Assim, Cara, só te dando uma coisa, não sei se você acompanha isso, mas assim, muita fazenda de mineração da época do GPU utilizava o processador no Monero, tá? Porque assim, é preciso ligar a GPUs numa placa-mãe. E essa placa-mãe minerava Monero. saquei. É, não, doido, hein? Tava pensando isso aqui agora, doido mesmo, né? Não estamos falando uma brutal centralização, né? Até porque normalmente uma placa segura 12 GPUs, então assim, você está falando menos centralizado, mas assim, já que já está ali com a CPU ligada, precisando, você bota os core dela para minerar outra coisa e ainda fazer uns troquinhos, né? Então era Uhum. nessa que entrava Monero, ou qual que estivesse rendendo mais na época, mas Essas outras porcaria que o normalmente, pessoal usa. normalmente é Monero pela estabilidade, entendeu? Sim. Não, interessante. Enfim, continuando no detalhe, a gente estava falando da descentralização no caso da mineração. Um outro problema, né, que pode ser avaliado é que, pensa comigo, você tem a mineração de Bitcoin e a mineração de Bitcoin ela consome muita energia e você tem aparelhos cada vez mais especializados que custam cada vez mais dinheiro para que isso seja feito. Digamos que você tenha o capital para comprar o aparelho, você provavelmente vai ter que ter uma estrutura importante, né, para você dissipar aquela energia, aquele calor que é gerado, ou ter uma rede elétrica muito boa. E aí gera o questionamento: será que talvez no futuro a mineração não vai ser eventualmente centralizada em países frios, porque você consegue usar o excedente do calor gerado? Ou países com uma malha energética melhor e mais bem distribuída? Por exemplo, você imagina você meter uma baita de um negócio de mineração de Bitcoin lá na Nigéria, lá no Zimbábue. Você liga o negócio, cai a energia do país inteiro. Então, assim, é algo a ser discutido também. Assim, a mineração ela é uma incentivadora da produção de energia barata, né? Então, assim, se você tem uma energia barata, se você se custa uma diferença pouca para você gerar, sei lá, estou falando números aleatórios, 100 megawatts ou 150 megawatts, você tem um incentivo para gerar 150 megawatts, mesmo que você não tenha um uso local, porque você pode colocar para minerar e reverter isso, essa energia elétrica em dinheiro. Então você tem esse incentivo que tem se mantido estável, e eu acho que isso ajuda, né, nessa tomada de decisão de, de descentralizar, né? Então, assim, é isso de países frios verem essa necessidade do calor. Então você tem essas coisas, né? Assim, é engraçado você pensar numa perspectiva que a Islândia pode se tornar uma potência agrícola com mineração, né? Ele usa a energia do geyser para gerar energia elétrica, a energia elétrica alimenta ASIC, o ASIC aquece estufas e você tem produção agrícola. Então, assim, é uma coisa que eu não vejo outro uso de energia que consiga fazer isso que não seja o gasto pelo gasto, entendeu? Você tem um retorno financeiro independente disso, incentivando. Não, isso aí que você falou é uma maravilha. E assim, ó, que mais pessoas vejam isso dessa forma, né? Porque a ideia é maravilhosa. Eu acho que a gente vai chegar num ponto bom em relação à mineração, porque é papo para o futuro. Quem não viu nosso episódio, por favor, dê uma olhada no episódio de mineração, que é super interessante. Mas, enfim, vou continuar mais um pouquinho e vamos falar de outro quesito da descentralização, que eu acho que é um ponto variável na descentralização, que seria nodes. Você poder rodar o seu node, né? Você poder ver e enxergar tudo aquilo que está sendo lançado naquele livro público daquela criptomoeda é parte da descentralização. E
quanto mais pessoas tiverem, mais você contribui para a descentralização. Portanto, um ponto variável da descentralização e que confirma ou que favorece a nossa tese de que a descentralização é um espectro e não algo fixo. Alguns pontos para a gente falar a respeito de nodes. É importante que o node seja pequeno em termos de ocupar espaço, para que ele seja fácil de você armazenar, seja fácil de você rodar, simples de você ter acesso e não consuma muito. Mas no geral, nodes são fáceis de fazer. Assim, de você rodar um. O do Monero está em torno de quase 200 GB, mas porque Monero é bem menor do que Bitcoin. Do Bitcoin está em 400 e alguma coisa, mas a transação do Não, Monero é tá, maior, tá? Só para já constar. passou de 500, já está quase 600 já, Olha, que Bitcoin. isso, credo. É, Ah, 500, eu posso ter panguado aqui porque pro nego meu, eu tô achando que eu tô é, viajando. É, enfim, mas no geral é fácil de você rodar um Node. Existem algumas criptomoedas, só para constar, né? É importante que as pessoas saibam disso. Na época que o Ethereum ainda era a Proof of Work, para você ter um Node de Ethereum, ele era algo muito pesado para o seu computador, o computador assim, mainstream, sabe? Eu não lembro a especificação correta. E hoje que ele já virou Proof of Stake, para você se tornar um validador, tipo assim, é uma coisa absurda. Quase que você tem um servidor só para você ficar rodando a brincadeirinha ali de Ethereum. na Então, verdade, assim, vale a pena até só fazer esse pequeno parênteses. O Node do Ethereum são poucos no mundo e a maioria tá até em lugar que não é permitido, que são os servidores Google da vida, Amazon, que consegue lidar com a magnitude de dados. Para quem fica olhando assim coisas da mempool e vendo blocos sendo construídos no Bitcoin, se tiver curiosidade, vê isso do Ethereum. Assim, é bloco a cada 30 segundos, entrando dado pra caramba. Tinha um site, eu nem, não me lembro o nome, assim, que você tinha como se fosse. Eles fizeram uma animação dos blocos, então era como se fosse pessoas entrando num ônibus. Você colocava no Bitcoin, você ia ver nas transações, a pessoa ia entrando no ônibus. Cara, no Ethereum é uma correria desgraçada, porque é o SDT, são todos os contratos inteligentes ao mesmo tempo rodando. Cara, isso precisa de um poder de processamento muito grande, muita velocidade de dados chegando e saindo para você manter aquilo atualizado. Então não é uma coisa doméstica que vai resolver, não. exatamente, né? Isso. E assim, e só para constar, isso não faz do Ethereum, foi aquela discussão que a gente fez lá no início. Pô, o Ethereum, ele tem, sei lá, 50 nodes rodando, por exemplo. O Bitcoin tem 1.000 rodando. O Ethereum descentralizou em relação a quando ele começou com dois. Igual o Bitcoin descentralizou em relação a quando ele começou com dois. Só que você tem no Bitcoin uma descentralização maior do que a do Ethereum. Por exemplo, tá? Bruscamente falando. Não significa que o Ethereum seja centralizado no total. Ele tem alguns aspectos de centralização, já falamos aqui principalmente do Proof of Stake, há menos mineradores, no caso, não tem, né? Menos validadores, mas assim, isso ainda assim não impede algum nível que seja pequeno de descentralização, tá? Só para constar. E um detalhe também interessante é a gente falar da Lightning Network, porque na Lightning Network a gente tem nós também, né? E se você tem muito menos nós de Lightning do que você tem nós de Bitcoin, convenhamos que a Lightning Network é menos descentralizada do que o Bitcoin. Hum, algo interessante a ser falado. Não só isso, mas também é importante, assim, você falou um ponto negativo, né, em termos de descentralização, mas um ponto muito positivo da Lightning é justamente a necessidade, quem quiser rodar um node em Lightning tem que rodar um node Bitcoin. Então, assim, Isso é bom. é algo legal porque, assim, favorece a descentralização, né? Então, quem quer rodear pagamentos, pensando em ter lucro em relação a isso, né, em satoshis ao longo do tempo,
que o Diego Collin muito bem fala, e vamos entrevistá-lo brevemente aqui, espero, é ter essa possibilidade. Você ainda vira um validador da rede, né? Você ainda contribui para essa descentralização de nodes, que é muito importante. Sim, sim, é super válido, mas é só um pequeno detalhe, porque é o mesmo paralelo, né? Porque o Bitcoin ele começou super centralizado. Cara, Lightning Network é a mesma coisa. Ah, mas Lightning Network é Bitcoin. Cara, foda-se. O Bitcoin Layer 1 ele é descentralizado hoje. A Lightning Network ela está no processo de descentralização. Ela está se descentralizando ainda. Se você assume que a descentralização é uma coisa fixa, uma coisa estática, ou o Bitcoin é descentralizado, ou a Lightning Network é descentralizada. Não tem como você ter os dois, não. Ou se a Lightning Network é descentralizada, a Ethereum também é. Então, assim, essa ideia de você avaliar descentralização como uma coisa fixa, né, ela, assim, ela foge completamente de uma racionalidade da discussão, porque, assim, ela é contra-intuitiva, não faz sentido que seja dessa forma. Mas é só um detalhe também, que a gente estava falando de nodes, né? Enfim, fala. Assim, tem coisas que às vezes falam, né? Assim, descentralização, ela é você garantir que não censure uma transação. Tá, mas Isso. isso pode acontecer em diversos espectros de descentralização, né? Ela não necessariamente precisa acontecer só quando está extremamente descentralizado. Isso pode acontecer, né? O Monero, por exemplo, por ele ser privado por, por natureza, né? Assim, você pode garantir esse anonimato de transação com um número muito mais reduzido de nodes do que outros protocolos, por exemplo, né? Com certeza. É o caso, né? É o que a gente vê até, né? Por sinal. Ah, um outro detalhe que eu tinha feito algum tempo atrás um pequeno estudozinho bem breve, né? Eu acho que tá até meio. Não é dos melhores, não, mas assim, eu gostei quando eu fiz, que eu fiz uma análise sobre a descentralização. Eu queria já abordar esse tema, eu ainda tenho várias ideias para falar mais sobre isso, exatamente nesse raciocínio, né? A descentralização ela é um espectro. E para a gente avaliar a descentralização, eu fiz uma conta na época e e a avaliação era a seguinte: eu vou pegar uma métrica que eu acho importante, que é o market cap daquela moeda, e aí você pega o que aquela moeda tem de market cap, ou seja, o tanto de dinheiro que tem em circulação nela, né? E você divide isso pela quantidade de nodes que essa moeda tem, que você sabe, né? Que está publicado que você tem de coisa. E aí nisso você consegue avaliar alguns quesitos. O que que acontece? Quando você pega o market cap, você vê o tanto de dinheiro que tem naquilo, tanto que em tese as pessoas acreditam naquilo. Quando você pega nodes, você abrange tanto o Proof of Work quanto o Proof of Stake, né? Se você for comparar com o Ethereum, por exemplo. Eu não usei mineradores, porque no caso do Ethereum não tem mineradores. Teria validadores, né? Mas enfim. E assim, eu acho que dá para você ter um pouco de ideia, claro que isso não é um valor total nem nada garantido, mas dá para você ter um pouco de ideia do quanto que aquela moeda ela é, digamos assim, uma tendência de descentralização dela, porque o market cap estará diluído de fato em usuários, eu digo assim, mais qualificados, mais ativos, né, que são pessoas que de fato querem rodar um node daquilo. E se você fizer isso pega, pega market cap, pega node, faz essa divisão, aí você avalia aí Bitcoin, Ethereum, Monero e vê quem que é descentralizado aí mesmo. É, é uma é um índice a ser testado. É só uma Ah, alternativa, né? Só ah, assim, porque ele não contempla tudo, né? sim, sim, não estamos nem falando da mineração, né?
Exatamente. É bem. É uma das coisas que fica de fora, mas é interessante pensar que quantas pessoas voluntariamente estão aceitando auditar e validar aquelas transações. Isso mostra um sinal altruísta puro, né? Assim, a pessoa tá gastando energia, ela não está olhando isso com lucro. Isso é interessante de mostrar, porque mostra uma vontade genuína em ajudar, né? Sim, sim, com certeza. Sim, eu avaliei, né, quando eu fiz esse negócio aí, porque o Node, eu pensava isso, né? O cara que se propõe a rodar um Node, ele tem que estar mais em afinidade com aquilo que ele tem, sabe? Com aquilo que ele está usando. Então, assim, é uma, é uma perspectiva. Mas, enfim, Ele tá abrindo mão de um espaço em HD e energia e processamento, né? Então, assim, é uma coisa voluntária interessante de se ver. tem. Próximo Acho- tópico aqui, cara. Ah, fala. eu ia falar, acho que já dá para a gente voltar no ponto que a gente começou ali, falando de descentralização ser único, ser irreplicável. Será que agora, como a gente falou isso, as ideias vão ser as mesmas do que a pessoa que começou ouvindo isso teria? Exatamente. Eu ia realmente passar nisso eu tenho uma analogia. Eu vejo na minha cabeça aquele meme do Analogy is my passion, né? É uma analogia bem porca, mas as pessoas vão entender. Quando a gente fala, então, né, olhando todos esses aspectos que a gente colocou aqui, a gente colocou uns que variam, né, em termos quantitativos, outros que são mais qualitativos, mas que também afetam a descentralização. Você chegar e falar que a descentralização, ela, igual eu já vi, né, pessoas famosinhas aí falarem que a descentralização é um acontecimento único e irreplicável, ou falar que só é descentralizado quem tem A, B, C e o nome começa com bit, termina com coin, sabe? Essas coisas assim. Você tem que avaliar. Não, porque o pessoal fala isso, né? Só é descentralizado se o criador chama Satoshi, aí ele começa com bit, termina com coin, aí é descentralizado, sabe? Então, tipo assim, pô, isso é desonestidade. Mas assim, se você for avaliar, né, será mesmo que a descentralização é essa coisa, tipo assim, é 8 ou 80, igual, sabe? Sei lá, a mãe da mocinha, da menininha, chega, ai, agora minha filha virou mocinha. Então, será que tem um momento que fala assim, ai, agora o Bitcoin virou descentralizado, sabe? Tipo, porra, Sensacional essa. eu tô falando, analogy is my passion, cara, tô falando. Aí, tipo assim, é a mesma coisa, sabe? Não é uma linha na qual você cruza ela e dali para frente é descentralizado e dali para trás não é mais. E se você voltar para trás nessa linha, porra, deixa de ser o que já foi, assim, não faz sentido avaliar a descentralização como uma coisa realmente assim única nesse ponto, entendeu? E, enfim, Eu um outro detalhe, né? acho que fica, vale a pena a gente colocar alguns detalhes que a gente conversou, né? Então, assim, mecanismo de consenso que seja adequado. Então, a gente falou, e eu creio que prova de trabalho é a melhor para isso, né? Então, Sim, se a sua cripto que você estiver comparando não tiver isso, desconfie, né? Teria que ter uma boa justificativa para isso manter uma descentralização que não na prova, incentivo para descentralização que não a prova de trabalho. sim. Pré-mineração. Tem Nossa, é pré-mineração? mesmo. Isso Não é tem mesmo. Isso é horrível. pré-mineração? Então, a gente pensa, pré-mineração é um puta red flag, porque normalmente existe algo central, existe uma entidade como o Ethereum Foundation, Uma é uma empresa que é quer uma lucro. empresa, né? Então, assim, pode ser sem fins lucrativos, que seja, mas é uma empresa, né? Tem Mas prédio, geralmente tem uma o salinha pré-mine ele vai comercial. favorecer alguém, cara. Não tem É, jeito. ele favorece.
ter uma mineração doméstica acessível, né? Apesar do Bitcoin não ser lucrativo em relação a isso, você pode montar um nerd miner e fazer essa mineração, pegar um celular velho, colocar para mineração, não é lucrativo, não é nada, mas você pode participar se assim você quiser, né? Ter uma base internacional de usuários, então, ou seja, isso ser algo supranacional, isso não ter fronteiras. Aí acredito que a maioria das criptos tende esse formato, mas é importante mostrar o quão global e o quanto se utiliza. Então, desconfia, é centralizado aquele token que você só usa, né, na sua plataforma favorita de vídeos, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que apesar de ser internacional, é centralizado. E é um protocolo livre de censura, né? Sim, Então, essas coisas de KYC ou lavagem de dinheiro não é aceitável, né? Ninguém deve ter controle sobre essa influência de uma rede. Então, se existe isso, é uma centralização. E a sim, garantia de privacidade ou pseudo-anonimato, né? Que o sim. Felipe tem alergia. Mas eu acho que essa é uma das coisas também que garantem esse, esse fator de descentralização, né? Então, se não há essa privacidade, se não há esse pseudo-anonimato, pelo menos, você está caminhando em direção à centralização. É por isso a importância do P2P e não comprar em corretoras quando possível, né? Dependendo do destino que você queira dar esse dinheiro. É importante que você compre em P2P justamente para não dar essa centralização do KYC para uma exchange centralizada. E aí tem um cara aqui nesse podcast muito bom nisso, né, Felipe? P2P. É, de tudo, todos os quesitos, ó, P2P você me procura, privacidade você me procura também, tem curso, tem tudo, e é isso aí. Deixa eu falar um outro negócio aqui. Só assim, um pequeno detalhe, como a gente já tinha falado, a gente sempre fala, e eu acho que o maior conhecimento que você vai poder tirar desse podcast é ter bom senso. Então, tome muito cuidado quando alguém fala para você que tudo que não é Bitcoin é centralizado em algum nível. Eu canso de ouvir esse trem, tá? O pessoal fala bastante isso por aí. E eu acho isso. Assim, eu acho que isso mostra, no mínimo, que a pessoa não teve um pequeno trabalho, sabe? De dar uma olhadinha em como as coisas funcionam. Sem dúvida, tudo que não é Bitcoin é notoriamente mais centralizado do que ele. É óbvio, porque o Bitcoin é o máximo que a gente tem em termos de descentralização. Mas Por não essa significa que ele é série, é aquela coisa, por essa série de fatores juntos e combinados, né? isso, Isso que é importante. exatamente. Exatamente, mas tipo assim, é centralizado em algum nível, tem que ver, tá? Em tese, sim. Em tese, a maioria das coisas realmente é. Mas eu ainda defendo o Monero nesse caso. Apesar de eu não gostar de Ethereum, a gente tem que avaliar que existe algum nívelzinho de descentralização nele, sim. Algum nível, tá? Não é que é o melhor, não. Mas, então, assim, toma cuidado com essas falas sensacionalistas, né? Essas falas excludentes ou totalitárias. Tudo que não é Bitcoin é centralizado, tudo que não é Bitcoin é ruim. Isso é igual fazer prova do Enem, né? Quando a questão vem muito assim, fechada, você sabe que tá errada, né? É a mesma coisa. Mas, enfim, eu acho que no fim das contas, o Hugo acabou trazendo todos os pontos que eu queria falar, que é o que define a descentralização antifrágil. Muito bom, Hugo. São todos aqueles pontos que o Hugo trouxe mesmo que mostram o que uma descentralização precisa ter para ser realmente boa, mas nada disso impede com que a descentralização seja de fato um espectro e nunca vai ser algo pontual.
Exato. Só para citar um desses pontos da mineração, da descentralização antifrágil, a mineração doméstica acessível, ela é mais acessível no Monero hoje do que é no Bitcoin. E tudo bem. Agora, se a gente analisar todas essas situações, você tem mais descentralização no Bitcoin. Olha que interessante que é. Se você olha a coisa com aquele, aquela coisa rara de se conseguir, que se chama bom senso. Exatamente, é bem isso mesmo. Se você olhar até a privacidade, o Monero tem mais privacidade que o Bitcoin, mas não é por isso que ele é mais descentralizado, não é por isso que ele é melhor, nem por isso que ele é mais usado. Não é à toa que o Bitcoin tem o maior market cap. Então, assim, é isso mesmo. Eu vou fazer um curso de bom senso, depois eu vou vender para quem quiser comprar, porque pelo visto o pessoal está precisando mesmo. Cuidado que você fica milionário. É, né, cara? Tem que tomar cuidado com isso, né? O Não pessoal vai me pode. xingar porque eu tô vendendo curso, né? Não pode também. Não pode ensinar e ganhar dinheiro com isso. Não pode. Não, aí vai parecer que eu sou capitalista, aí o socialista laranja vai ficar como? Ai, ai. Bom, vamos encaminhando Fechou. aqui para o final. Tem alguma notícia? Cara, tenho. Eu tava vendo aqui, o pessoal tava fazendo um hack, foi em um SDT que aconteceu isso, tá? E o cara fez um negócio lá de transferência zero, eu não sei como é que ele faz isso ainda, mas eu vi que ele roubou 20 milhões de dólares, né, em um SDT, numa movimentação lá, eu vi na Etherscan. E então, assim, foi na rede do Ethereum e tal. Ele fez uma jogada lá que eu não sei como é, que ele entra com um endereço diferente, faz uma transferência com zero saldo, e aí acaba que o dinheiro cai para ele. Eu não sei como é que funciona. Enfim, o que é maneiro dessa notícia aqui é o fato de que eles colocam aqui que essa transferência entrou na lista negra da Tether. Olha que interessante. Todo mundo sabe que o SDT, por melhor que ele seja, né, para você ter uma criptomoeda lastreada em dólar, ele é centralizado, né? É só para constar. E, e o endereço que recebeu esse USDT, ele fica blacklisted, ou seja, ele vai para essa lista negra, né? E assim, no caso da USDT, você consegue, eu acho que a própria empresa consegue bloquear os tokens que lá estão, porque é centralizado. Mas isso também traz à tona aquela pequena questão de que blockchain aberta, endereços abertos e coisas do tipo podem ser blacklisted. Não é à toa que corretoras e exchanges centralizadas já não recebem mais transações vindas de alguns mixers que foram sancionados por governos. Então, endereços que estão aí à mostra, acontece isso, não tem jeito. Só isso. Pelo que sei, o SDT ele consegue bloquear, mas em última instância também ele não liquida, né? Então ele não faz a Sim, liquidação final desse USDT. Então, sim. em última instância, assim, o pior cenário é não ter a fungibilidade e essa fungibilidade perdida é como se fosse notas marcadas no mercado, elas não vão ser liberadas no final, não vão ser liquidadas, então é isso, né? Mostra alguns problemas, né? Primeiro que nota marcada perde fungibilidade, ela perde validade, ou seja, nem nota é 100% fungível. O SDT não é 100% fungível, é centralizado. E tudo que tem esse endereço aberto assim pode também não ser 100% fungível. Aí você entenda o que você quiser entender com isso, né? Que eu acho que eu já falei muitas verdades aqui, eu não quero falar mais tanta verdade, não. Mas se você quer saber mais sobre privacidade, dê uma olhada no Método PAC, eu deixo nos links em todas as minhas redes sociais. É o meu curso que te ensina sobre privacidade com criptomoedas, a qual você não possui. Mas que você acha que só porque você usa Bitcoin você não tem privacidade. No mais é isso. Minha parte é isso mesmo. Da minha parte também. Então, ficamos por aqui nesse episódio do Bloco Podcast. Se você gostou,
deixe 5 estrelinhas que ajuda a gente na divulgação. Se gostou bastante, quer enviar uns satoshinhos, envie para quinteiro@zebedi.gg ou no nosso aplicativo favorito de podcasts, o Fontaine, você pode enviar um pouquinho diretamente para o podcast. Os satoshinhos esses até que você ganhou ouvindo a gente falar esse monte de coisa. Tá bom? Então ficamos por aqui. Um abraço e tchau.